Diz assim a palavra do nosso bom Deus, 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber? E também o de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, e também os irmãos do Senhor e o próprio Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus está se preocupando? Ou é seguramente por nós que ele o diz? É certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém. Vamos orar. Senhor amado, estamos diante mais uma vez da Tua Palavra para buscar entender o que ela tem a nos dizer, o significado dela e como nós podemos aplicar os princípios aqui contidos à nossa vida. Eu quero pedir a Tua paz e a Tua graça sobre nós para conseguirmos nos concentrar e absorver, que eu possa ser usado por Ti para ajudar os meus irmãos a crescerem no entendimento e no desejo de Te adorar e servir a Ti com fidelidade. Esta é a minha oração, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Só um breve aviso, irmãos. Nós já temos aqui uma caixa de som, né? Só que por o nosso número ser reduzido e estarmos sem extensão, eu achei por bem não usar hoje, tá bom? Mas eu creio que todos conseguem me ouvir nesse tom de voz, né? Se não, levantem a mão. Se estiver difícil, se manifestem, né? Com ordem e decência, obviamente. E a gente vai buscando aqui fazer o melhor para todos, certo? Bem, nós estamos olhando a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Corinto. Ele escreveu essa carta durante a sua terceira viagem missionária em uma outra cidade. Muitos estudiosos vão apontar Éfeso como sendo a cidade de onde ele redigiu essa carta. E ele está resolvendo uma série de problemas e questões que os irmãos ali estão tendo e passando dentro da sua cidade. Há basicamente 3 coisas que eu anotei como um plano de fundo para a gente relembrar aqui desses acontecimentos. O primeiro é que Paulo está tratando sobre a questão de abrir mão de direitos por amor aos irmãos mais frágeis da fé. Aqui, quando a gente leu essa passagem a partir do verso 1, parece ser a defesa do apostolado dele, né? E de fato tem esse sentido, mas ela está dentro de um contexto maior. Se a gente voltar aqui no capítulo 8, ele diz lá no versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e aí ele vai continuar o seu ensino, mostrando que não tem problema os irmãos comerem essas carnes que eram sacrificadas a ídolos, mas por amor aos irmãos que eram frágeis na fé, eles deveriam se abster desse ato se necessário fosse, ou pelo menos não comer dentro do templo, que era o que estava acontecendo com alguns desses irmãos. Irmãos mais fortes na fé
olhavam e entendiam que o ídolo em si não era nada, assim como se a gente pode ver alguma estátua de algum pai de santo, alguma estátua de um santo católico, né? Ou das religiões hindus ou algo assim, você pode entender que aquilo não é um Deus, não é verdadeiro, e você pode andar naquele ambiente, não tem um problema em si. Esses irmãos estavam achando que não tinha nenhum problema estar ali e comer da carne que era sacrificada, porque havia muitos sacrifícios, a carne era tirada e era vendida, às vezes era servida ali mesmo, e alguns iam lá, ficavam naquele ambiente e consumiam a carne ali dentro. Mas para irmãos mais frágeis na fé, que não conseguiam acompanhar esse raciocínio, essa percepção, pensava que não tinha problema eles cultuarem aqueles outros deuses e participarem das cerimônias religiosas no ato de comer a carne. E esse era o grande problema e confusão que estava dando. E o apóstolo Paulo, então, ele vem tratar essa questão dos direitos versus o amor cristão que nos leva a sacrificar. Esse foi o tema do último sermão. Um outro ponto do nosso plano de fundo é que Paulo, ele está regulando as afirmações teológicas dos coríntios para uma espiritualidade mais madura ou perfeita. Isso é um tema em que ele recorrentemente vem chamando atenção, certo? Se você está conseguindo acompanhar bem as exposições, você vai perceber que várias vezes ele vai falar: ou não sabeis, nós sabemos, né? Vocês não sabem disso. Esse saber é chamando a atenção dos coríntios sobre uma teologia que eles possuem, às vezes tratando com as próprias afirmações que eles falam, mas que a prática da espiritualidade deles estava equivocada. Como ele vai falar lá no comecinho da carta, ele vai dizer: vocês se acham espirituais, mas na verdade vocês são carnais. Ou seja, a ideia é: vocês ainda não amadureceram, vocês ainda estão recebendo leite, e eu quero dar coisas mais consistentes, porque não é apenas informação teológica que vai nos servir para a nossa espiritualidade, mas uma prática de fato. E aqui no caso dessa questão, essa prática requer um sacrifício por amor aos irmãos. E por fim, Paulo está quebrando a perspectiva mundana que aqueles irmãos tinham de poder, de nobreza e de sabedoria como normas de grandeza. Isso também perpassa para nós nos nossos dias, se a gente parar para pensar, não é? Quando a gente olhou lá no comecinho dessa carta, a gente vê que os irmãos estavam tendo problemas de divisões. Alguns se diziam de Paulo, outros de Apolo e outros de Pedro. E muitas vezes querendo formar as suas escolas de pensamento. É como se cada apóstolo, e no caso um missionário, no caso de Apolo, fosse uma espécie de escola de pensamento filosófico. Assim como se fosse Platão, Aristóteles e outros que também eram conhecidos na época por conta dos seus ensinos. E ao que parece, eles estavam usando a lógica de poder, aquele que tinha grandes manifestações, grandes dons, ou então de grande sabedoria, grande eloquência, ou até mesmo de uma linhagem tradicional X, provavelmente o caso de Pedro, né, que era o principal dos apóstolos, como aquilo que determinava a validade da corrente ou a corrente certa, colocando irmãos que não estão contra si, fazendo essas divisões e essa confusão dentro da própria igreja. E o apóstolo Paulo está quebrando essa perspectiva. Ele vai dizer que a fraqueza de Deus é muito mais poderosa do que a força dos homens, que era a demonstração de grandeza da época, não é? Que Deus não chamou os muitos nobres, mas os humildes. Então, quebra essa questão da nobreza, do nascimento, do sangue azul que a gente fala. E também, Deus mostra que o seu evangelho é uma loucura para a sabedoria comum humana, uma sabedoria naturalista. Como eu disse no momento de louvor, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que se esvazia para morrer pelo vilão que somos nós, para nos resgatar. Enquanto nos mitos, Deus lá, ele chega trazendo juízo e acabando com o mal em si, e muitas vezes o homem é visto como uma peça descartável, né? Ou como alguém que é inocente, pensando nos dias de hoje. Nós temos esse pressuposto, nós somos inocentes, mas de acordo com as escrituras não, nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está trabalhando, certo? Então, dito isso,
a gente entra então no nosso sermão, que tem por nome, eu intitulei como Direitos e Sacrifícios. Vai ser a grande questão aqui do apóstolo Paulo. E o primeiro ponto é que o apóstolo Paulo mostra as credenciais do seu apostolado. Veja só o que ele diz nos 2 primeiros versos. Ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? E aqui ele traz ênfase, certo? Ele diz: olha, eu vi o Senhor face a face. Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o meu selo de apostolado no Senhor. Então, apóstolo, aqui, ao que parece, ele está saindo um pouco da conversa a respeito dessa questão de se sacrificar pelos mais frágeis, porque ele chama essa atenção para si, para defender o seu apostolado. Mas mais na frente a gente vai ver por que ele está fazendo isso, bem nessa questão aqui, referente aos sacrifícios e ao se sacrificar pelo que é mais frágil na fé. Mas por agora, veja que ele de fato reforça a sua posição para chamar os coríntios a olhar para ele e perceber quem ele é. Alguém que foi enviado por Deus para plantar a igreja naquele local. Que o fato deles possuírem fé é porque Paulo foi o instrumento de Deus para os alcançá-los. Que Paulo, ele não é qualquer um, ele é um apóstolo, alguém que viu o Senhor presencialmente, que teve contato com o Senhor. É o que a gente vê na história da conversão do apóstolo Paulo e também depois aprendendo do próprio Senhor, como ele vai narrar em outros momentos. Então, isso aqui traz uma base muito importante para quando a gente pensa a respeito de onde nós fundamentamos a nossa fé. Porque esses irmãos, eles estavam divididos, eles estavam criando as suas próprias doutrinas, às vezes a doutrina era correta, mas eles estavam se dividindo de outros irmãos. Era o caso dos irmãos ditos fortes, que entendiam que não tinham problema comer a carne sacrificada ao ídolo e não queria saber do irmão que era mais frágil na fé. Eu não vou deixar de comer carne do templo, que é mais barata, mais acessível, só porque esse irmão aqui acaba sendo prejudicado em sua fé. E talvez ele pudesse olhar para o apóstolo Paulo e dizer: quem é você para me dizer que eu devo me sacrificar pelo outro? E é isso que o apóstolo Paulo começa a mostrar, quem ele é e como ele vive para poder dar o exemplo a esses irmãos. Então ele mostra: eu sou um apóstolo do Senhor, eu não sou qualquer um. E isso para nós é muito importante, porque muitos nos nossos dias se dizem muitas coisas, muitos também se dizem apóstolos, né? O que é um erro crasso e equivocado, porque uma das marcas do apostolado é justamente ver o Senhor Jesus, ter esse encontro pessoal no sentido face a face, como o apóstolo Paulo e os demais outros tiveram, certo? E ele mostra isso para chamar a atenção. Olha, considerem quem eu sou. Eu não estou falando isso para querer manipular vocês, mas porque eu de fato sou um apóstolo, ou seja, um enviado de Deus. É isso que a palavra apóstolo significa. E isso para nós tem muito valor, principalmente para a nossa história. Nós, como protestantes reformados, nós cremos no sola Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante porque muitos se dizem vir no nome de Deus, às vezes usam a palavra de forma equivocada, às vezes dizem ter revelações diretas do Senhor, como os papas faziam, como muitos de hoje em dia fazem, e trazem ensinos e doutrinas que não são frutos da palavra de Deus. Ensinos e práticas que não fazem sentido à luz do Evangelho. E aí acaba manipulando, escravizando aqueles mais frágeis na fé a práticas, às vezes até mesmo antibíblicas, né? Antes fosse apenas uma questão de costume, de sensibilidade cultural, mas muitas vezes há uma manipulação e há um desvio da pessoa da fé verdadeira mesmo. Que é o problema que a gente critica e protestamos contra o catolicismo, que modificou tantas doutrinas que se perdeu a mensagem central do Evangelho. Então, para eles, a salvação não é mais pela graça em si, mas tem a graça que recebe por meio do batismo, não é pelo meio da fé, que já é um outro erro,
e por meio de várias obras que você vai mantendo à luz da vida para poder passar rápido pelo purgatório ou ir direto para o céu. E aí vai ter uma série de manipulações que a gente pode ver. Por exemplo, a missa do sétimo dia é uma missa realizada pelo morto para que ele possa sair mais rápido do purgatório, né? Então, de alguma forma, você faz ali alguma expiação para que ele receba graça e possa ascender ao céu. Então, isso não tem nada a ver com a mensagem cristã, é uma diluição forte. Para nós, é um caso complicado, porque nós não vemos isso claramente manifestado nas Escrituras. Então nós olhamos o que os apóstolos ensinaram e a gente se prende a esse ensino, porque senão divisões e mais divisões surgem e manipulações podem ocorrer. Então esse é um ponto de protesto, né? Nosso, um contraponto que nós fazemos aos católicos. Claro que a gente não vai desrespeitá-los ou brigar ou algo assim. É o que nós entendemos à luz do que nós conseguimos ler e interpretar na palavra de Deus. Como nós não vemos essas práticas, nós não seguimos, né? Nós não pensamos que Deus revelou outras coisas além do que está escrito aqui, entende? Isso é um ponto importante para nós. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é chamar a atenção desses irmãos. Vocês estão tendo essas doutrinas, esses caminhos que estão desconsiderando esses irmãos, mas olhem para mim, que sou um apóstolo, e essa correção que estou buscando trazer para vocês. O segundo ponto, aqui no discurso do apóstolo Paulo, é que os enviados de Deus, eles são dignos de direitos pela lógica humana. Ele vai começar a destacar exemplos da lógica humana para mostrar que esses enviados, né, seja os apóstolos, seja outros grupos, são dignos de receberem sustento. E por que isso? Mais à frente vamos entender no último ponto dessa noite, ok? Ele diz assim do 3 ao 7. A minha defesa perante os que me interpelam, né, os que me questionam, os que vão contra mim, é esta. Não temos nós o direito de comer ou beber? Ou seja, se eu estou trabalhando, eu não tenho direito de ter esse sustento, né, de alimento, de subsistência? E ele continua, e também o de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas, que aqui é Pedro, né? Então esses que possuem esposas e fazem suas missões acompanhados, eu que sou apóstolo também não teria esse direito? O apóstolo Paulo aqui, ele era solteiro, né? Muitos vão dizer que ele era viúvo, porque como ele foi fariseu, os fariseus, eles tinham que ser casados para poderem ter aquele cargo que ele tinha. Então provavelmente ele era alguém viúvo, mas ele poderia se casar novamente. Mas ele abriu mão dessas coisas. Mas o que ele está dizendo? Olha, eu tenho direito de receber comida e bebida, eu teria direito, como qualquer outra pessoa, como qualquer ser humano, a ter uma companheira que me acompanha no ministério. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então ele continua pela lógica. Se eu estou servindo aqui, indo pelo mundo, rodando o mundo literalmente, né? Essa já era a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Se eu estou rodando aqui o mundo romano pregando o evangelho, será que eu não posso deixar de trabalhar para me dedicar totalmente a isso, apoiado pelos irmãos? Quem, e aí ele entra no verso 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? E aqui ele traz a lógica então. Olha, quem é que vai para a guerra pelas suas próprias custas? Ninguém. Ele precisa ser apoiado por alguém para que ele esteja ali guerreando. Não tem como ele estar guerreando e dizer assim, não, peraí, deixa eu aqui plantar, colher aqui o trigo, fazer um pão aqui no moinho para comer e depois voltar para a batalha, né? Então não faz sentido. Então, esse que está na guerra, ele precisa de sustento. É a lógica humana. Novamente, aquele que está plantando, ele não vai comer daquele fruto, né? Não, estou aqui trabalhando para fazer as coisas florescerem, ter trigo, ter vinha que eu digo é uvas, né? E outros alimentos, mas eu não vou me alimentar. Ou aquele que está criando gado não pode tomar do leite dos próprios animais. Não faz sentido. Aquele que está se dedicando ao evangelho, ele é digno de alguns direitos, assim como todo trabalhador, não é? É por isso que nós apoiamos que aqueles que estão à frente do ministério, eles recebam um auxílio, certo? Eles não são donos da igreja. É o grande problema dos dias de hoje. Muitas pessoas
buscam cargos pastorais ou cargos de liderança para que eles sejam um dono da igreja, como se todo o dinheiro fosse para ela, né? Essa não é a prática da nossa igreja aqui. Nós deixamos sob o cuidado de um irmão nosso, no caso é a nossa irmã Marcília, ela cuida, e os irmãos ali, principalmente os diáconos, conversam entre si e trazem uma proposta de sustento para mim, no caso. Então eu recebo uma oferta, não recebo todo o dinheiro, eu nem toco no dinheiro, eu nem vejo, né? Só recebo esse meu auxílio para que eu possa estar preparando os estudos e acompanhando os irmãos que precisam de aconselhamento, discipulado e todas as outras atividades que os irmãos conhecem. Isso é algo normal, porque para preparar esse sermão eu tive que gastar tempo, né? Eu tive que ter materiais, eu tive que olhar o texto no grego, eu tive que ir separando ponto por ponto, comparar os grandes eruditos da nossa época ou do passado e ver o que é mais coerente na interpretação. Não foi um trabalho aleatório, não abri a Bíblia aqui e estou falando coisas sem sentido. Então, se eu estou me dedicando a um trabalho, ou aqui no caso o apóstolo Paulo, que está se dedicando a esse trabalho bem mais primoroso, que é de fundar as várias igrejas, as primeiras igrejas da história cristã, é digno que ele tenha esse sustento. Então ele levanta esse ponto para chegar no último, certo? Então veja, ele se mostrou como um apóstolo, alguém digno de confiança, puxando a orelha das pessoas. Peraí, vocês estão indo contra mim, mas veja quem eu sou. Eu sou o apóstolo enviado por Deus, que gerou vocês como frutos. Eu fui instrumento de Deus para que vocês surgissem. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, ele mostra pela lógica humana que os enviados de Deus também são dignos de sustento. Isso é o terceiro ponto aqui, que eu separei, é que os enviados de Deus são dignos de direitos também pela lógica divina. Veja só do verso 8 ao 11, depois que eu tomar minha água. Diz assim: porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo também nessa esperança de receber da parte que lhe é devida. Verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher os bens materiais? Então a lógica, usando as escrituras, é mostrar: olha, nós também somos dignos de ter o sustento. E aqui é um caso curioso, porque ele cita a lei de Moisés, ele vai citar Deuteronômio 25, verso 4, né? Que é uma passagem curiosa porque fala a respeito de um boi. Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. E ele usa isso como um exemplo de analogia para mostrar até Deus ver que isso também é lógico. Por quê? Porque esses irmãos poderiam se contrapor ao servo de Deus, dizendo: olha, você está fazendo as coisas para Deus, logo você não merece nenhum sustento da nossa parte. Você se vire, que Deus é uma forma de você se sustentar. Mas o apóstolo Paulo traz então uma analogia para mostrar que é coerente que esses irmãos que estão servindo integralmente no ministério recebam alguma forma de auxílio, de sustento. Isso aqui é um tema de grandes discussões teológicas, certo? É aquilo que nós chamamos sobre o uso do Antigo Testamento no Novo. Aí eu falei um pouco complicado, né? Mas a ideia é que o Novo Testamento, que é onde está a carta de 1 Coríntios, de vez ou outra cita passagens de um Antigo Testamento para corroborar no seu argumento. Então a grande questão é como é que ele está citando um Antigo Testamento, aqui no caso Deuteronômio, né? Que é um dos 5 livros de Moisés. E a lógica daqui é que ele usa para se referir como uma analogia, um princípio que estava presente na lei que Deus trouxe aos judeus para os educá-los na fé. Quando nós lemos Deuteronômios, Levíticos e Êxodo, nós vemos que há em torno de 613 leis que Deus traz para aquele povo que estava se formando. Quando Deus revelou esses livros, o povo de Israel estava saindo do Egito, se formando um povo que agora seria governado pelo próprio Deus.
Então Deus traz a sua legislação para educá-los. É que o apóstolo Paulo vai falar lá em Romanos, que a lei serviu como um aio, como um tutor, um professor, um pedagogo, que estava educando aquele povo para o caminho da maturidade. Então ele pega essa lei aqui do Antigo Testamento para mostrar, olha só a maturidade que Deus quer que a gente tenha, que é de sustentar, de auxiliar aqueles que estão se dedicando à obra. Isso é um direito que eles têm. Então por que o apóstolo Paulo está fazendo isso, né? Será que ele está querendo tirar dinheiro desses irmãos? Então, quando nós olhamos isso, à luz do que eu falei ali da carne sacrificada aos ídolos e do sacrifício, né? Parece ser uma digressão. Por isso que alguns comentaristas antigos vão dizer, olha, Paulo aqui mudou do assunto do nada, não parece ter nenhuma correlação. Mas quando a gente continua lendo a passagem, nós vamos ver por que ele está mostrando que ele, como apóstolo, tem uma posição importante para instruí-los e tem direitos, tanto pela lógica humana como pela lógica divina, de receber sustento. E é justamente para mostrar o quarto ponto, que é a grande ênfase nessa grande sessão, que é justamente que os enviados de Deus devem viver e se sacrificar pelo Evangelho. E é por isso que aqueles que se dizem maduros na fé, eles também devem estar dispostos a se sacrificarem de certas liberdades que, biblicamente falando, estão corretas, mas que se levam a eles para uma imaturidade na fé, para sair do caminho da adoração de Deus. É melhor que nós abrimos mãos de certos direitos nossos em prol da edificação daquele que é mais frágil. E isso é muito belo. Veja só o que ele vai dizer do verso 12 ao 14. Se outros participam desses direitos sobre vós, não temos nós em maior medida? E aqui ele pega mais pesado ainda, porque a ideia é que o apóstolo Paulo não é apenas mais um, mas ele foi o primeiro enviado por Deus àquela cidade para salvar aqueles irmãos por meio da pregação do Evangelho. Então é como se ele fosse o pioneiro. Então, em comparação com outros que chegaram depois, como por exemplo Apolo, o apóstolo Paulo deveria receber muito mais cuidado, né? Mas o que os irmãos de Corinto estão fazendo? Gerando divisão entre os servos de Deus, querendo dar preferências a uns e não a outros. E Paulo, por vezes, sendo rejeitado. Para nós, assim, é um absurdo, né? Mas Paulo está mostrando aqui, olha, nós temos direito, talvez até em maior medida, porque fomos os pioneiros entre vocês. Mas ele continua, entretanto, no verso 12, certo? Faz um contraste, ó. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então ele mostrou, olha, eu tenho todos esses direitos, seja pela lógica humana, divina, como um apóstolo, talvez em maior medida do que os outros, se fosse comparar por essa lógica, já que eu sou um apóstolo, o primeiro que veio até vocês também. Mas eu não quis usar desse direito, porque o meu interesse é fazer a obra de Deus, era pregar o Evangelho de Cristo. E isso aqui é muito marcante. Paulo decidiu se sacrificar do sustento ali no meio dos irmãos do Coríntios, ou seja, de pedir auxílio, seja financeiro, seja de sustento, algo assim. Ele trabalhava fazendo tendas, é o que narra Atos capítulo 18, para que ele pudesse pregar o Evangelho sem obstáculo, para que ele pudesse se destacar e se mostrar como alguém que sinceramente quer alcançar aquelas vidas para Cristo. Essa é a lógica. E aí ele puxa a orelha novamente dos irmãos no verso 13. Não sabeis, toda vida que aparece sabeis é com ênfase, certo? Nas grandes maiorias, né? Não sei se 100%, mas até onde eu estou marcando eu estou vendo que é sempre com ênfase. Não sabeis vocês que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Então ele novamente recorre ao Antigo Testamento, pegando o caso dos levitas, que eram os sacerdotes, né? E os levitas em gerais, que recebiam o seu salário por meio dos sacrifícios que eram feitos na época do Antigo Testamento. Assim como ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, todo aquele que se dedicou a pregar o Evangelho
todos nós, em certa medida, devemos nos dedicar a pregar o Evangelho. Também devemos entender que podemos, e principalmente aqueles que estão de forma integral, devem viver do Evangelho. Assim como também são chamados a imitar Paulo, ao se sacrificar em prol do Evangelho, né? E é por isso que muitos também trabalham, muitos pastores são bivocacionados no nosso meio, né? No nosso ministério. Eu também, né? Porque o meu sustento integral não é daqui. Então eu também, graças a Deus, eu estou envolvido com o Ministério do Evangelho, porque meu outro trabalho é no CIBIMA, que é o Seminário Teológico, né? Então é uma grande bênção. Mas eu preciso também ter esses outros trabalhos para esse sustento, para complementar a renda em si. Mas a ideia é que alguém que está dedicado à obra do Evangelho possa viver do Evangelho para que ele se dedique e que ele seja capaz de abrir mão de privilégios e de direitos para si mesmo em prol do reino, certo? Queria terminar, antes de entrar nas aplicações, falando um pouquinho do Ministério Água da Vida. Estou procurando o folhetinho. Achei, depois de olhar em todas as partes, né? Desse pequeno ministério aqui, Jesus, a Água da Vida, que é o ministério que o pastor Doca, quem aqui conhece o pastor Doca? Alguns, né? Que o pastor Doca, depois de tantos anos como pastor ali no Curió, está decidindo ir para o sertão, alcançar pessoas em regiões onde o Evangelho ainda não chegou, né? Então é uma missão muito importante. E é por isso que nós precisamos apoiar homens assim, que está decidindo abrir mão de tudo, se sacrificar do seu conforto, do conforto da sua família. Veja que a família dele é grande, né? São 5 pessoas ao todo. Estão indo ali para a obra. E aí nós precisamos entender que eles são dignos de receber esse apoio. E que por amor de Deus, é que pastor Doca, é que o apóstolo Paulo e tantos outros abriram mão de seus direitos ou até de luxos que poderiam ter para poder se dedicar ao Evangelho. Diferente do que acontece às vezes em muitas igrejas que pregam um falso Evangelho aí, né? Aqueles que se dedicam de fato buscam se sacrificar em prol da edificação, certo? É o que eu sempre busco orar quando eu penso na questão do ministério e no serviço a Deus, né? Para que Deus nunca permita que meu coração se envolva com o ministério por um interesse, porque eu tenho algo a ganhar com isso, mas sempre para poder adorar a Deus. E que essa possa ser a nossa oração como todos, seja aqueles que estão mais envolvidos, que é o meu caso, que posso integralmente estar voltado para o serviço do Evangelho, sejam aqueles que servem nos trabalhos seculares e vindo à igreja e também ajudando. Que todos nós possamos entender os nossos direitos, sim, mas também estar dispostos a nos sacrificar pelo Evangelho. Dessa forma, então a gente conclui o nosso sermão de hoje, direitos e sacrifícios. Mas sempre como eu gosto de fazer, eu queria trazer 3 aplicações, certo? Primeiro, o que nós devemos saber diante do que foi exposto aqui? Bem, devemos saber que todos somos responsáveis por sustentar e se sacrificar pelo reino de Deus. Lembra, a ideia não é sustentar uma pessoa X ou uma obra Y, mas é sustentar e se sacrificar, se doar pelo reino de Deus, para que o Evangelho seja conhecido. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né, um grande pregador batista da Inglaterra, disse certa vez que todos nós somos missionários ou somos impostores, mostrando então que todos nós, sejam aqueles que estão integralmente no ministério ou aqueles que estão envolvidos em outras questões, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho aos perdidos e ajudar com que o reino avance. Se nós não ajudarmos o pastor Doca, por exemplo, dificilmente ele vai conseguir estabelecer-se bem e fazer um bom trabalho ali no sertão do Ceará, que ele vai bem para o sul mesmo do Ceará, onde, né, realmente é uma situação bem precária, por assim dizer, de recursos. E homens assim, o pastor Doca é só um exemplo que eu estou citando, que é do nosso meio, né? Homens assim precisam do nosso apoio. Então nós precisamos segurar a corda para que ele possa ir até aquele campo. É o que
É o que outro batista também ensinou, que foi para missões, né? William Carey, ele ensinou isso. Ele foi para a Índia e ele disse: eu estou descendo um poço, mas eu preciso que vocês fiquem segurando a corda aí. Porque se ele não receber apoio, o que ia acontecer com ele? Ia morrer de fome e não ia conseguir fazer o seu trabalho importantíssimo de traduzir a Bíblia para o idioma dos indianos. Isso lá no século XX, né? Então, temos que saber disso. Todos nós somos responsáveis por sustentar e também de se sacrificar pelo reino de Deus. Agora, sentir. Como é que nós cuidamos dos nossos sentimentos diante do que foi exposto? Devemos guardar o nosso coração de se atrelar no conforto em troca da dedicação devota a Deus. E esse é difícil, né? Porque se sacrificar pelo reino, muitas vezes vai nos ser custoso. Vocês gastaram dinheiro para poder chegar até aqui na congregação, né? Vocês ofertam ao Senhor e por conta disso a obra consegue se manter. Graças às ofertas nossas, nós conseguimos alugar um ponto. Então, isso é custoso. E qual é o problema? É que o mundo está cheio de marketing. Tem sempre novas coisas que nós podemos gastar e investir o nosso dinheiro. E a tentação que o mundo nos traz, então, é de atrelar o nosso coração em certas coisas mais confortáveis do que nos sacrificar pelaquilo que glorifica a Deus. Então, às vezes, cometemos pecados, às vezes somos omissos quanto às nossas responsabilidades, porque nós ficamos confortáveis com coisas que não são a vontade de Deus. E aí a leitura de Efésios 5, para nós, vira um alerta muito importante, não é? Eu me lembro de uma história que eu vivi, de uma conversa que eu tive com uma irmã num período de grande crise financeira no Brasil. Se eu não me engano, era o ano de 2010. Né? E passamos grandes apertos financeiros ali. Muitos irmãos tiveram dificuldades. E aí uma irmã estava falando sobre a questão de ofertas e tudo, dizendo, pastor, tá tão difícil, né? Ofertar e tudo, que ela estava tendo dificuldade, de fato, de ofertar. E aí eu falei com ela, irmã, realmente está difícil. Mas se a gente deixar de ofertar, os nossos irmãos que estão no campo vão passar grandes dificuldades. E foi o que aconteceu. Foi um período tão difícil que passou na igreja que me enviou, né, na Manancial, que nós tivemos que reduzir o sustento missionário de 25 missionários que a gente tinha. Então veja como isso abalou o nosso coração, né? Então quando a gente fica omisso por conta de dificuldades presentes e não está disposto a se sacrificar pelo reino, é o reino que é prejudicado. Esses irmãos todos foram prejudicados. Isso abalou em um certo nível a obra do Senhor. Graças a Deus hoje, né, com os apelos, os ensinos, os irmãos conseguiram se reerguer e apoiar, e hoje nós conseguimos já dar até mais do que dávamos antes, graças a Deus, e enviar, né, novos missionários. Eu sou um missionário enviado, então que bênção, que Deus abençoou aquela igreja, está nos abençoando, graças a Deus por isso. Mas veja a importância, se aqueles irmãos não estivessem me apoiando aqui, provavelmente eu não conseguiria estar trazendo esses estudos e fazendo a série de coisas que eu estou fazendo aqui com os irmãos, né? Ia ficar mais difícil. Eu iria continuar por amor ao Evangelho, mas talvez eu não conseguisse ter essa qualidade de estudo e disposição. E olha, se eu tivesse mais condições de ficar preparando e fazendo mais as coisas, eu poderia trazer maior qualidade ainda, né? Mas sem o sustento, realmente fica difícil. Não paramos, pregamos o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez. Mas é óbvio que há dificuldades e empecilhos no caminho. E por isso nós devemos cuidar do nosso coração, para não deixar que as coisas do mundo nos tirem do foco da devoção a Deus. E por fim, o fazer, a prática. Devemos obedecer ao chamado de Deus e abrir mão de direitos em prol do reino. Essa é a grande chamada do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, que por conta de querer os seus direitos e deveres, estava desprezando os mais frágeis na fé. E que nós possamos ser responsáveis com cada irmão aqui presente, sendo sensível à realidade de cada um, a fim de que possamos realmente edificar uns aos outros. Como o apóstolo Paulo disse lá em Efésios 5, lembram? Não saiam da sua boca a palavra que seja torpe, antes que seja uma ação de graça,
que cada um de nós possamos nos sujeitar uns aos outros em prol de edificar uns aos outros, nos amar. É isso que marca um crente espiritual de fato. É isso que marca uma santidade. Não é apenas saber teológicos, entender seus direitos ou algo assim, mas é viver o Evangelho com consistência, sendo capaz de abrir mão de coisas que nos são confortáveis em prol do amor, em prol da devoção a Deus, da dedicação ao reino. Amém? Amém. Sermão difícil, né? Mas é uma realidade que não temos como escapar, ok? Vamos orar. Senhor amado, eu quero te agradecer pelo nosso momento aqui, pelo momento que eu pude expor a Tua palavra, o momento que entoamos hinos a Ti. Que o Senhor nos ajude a estar meditando a respeito disso e a perceber onde temos que mudar e amadurecer, Senhor. Sê conosco, o nosso desejo é entender a Tua vontade, como a Tua palavra nos disse lá em Efésios 5, e a vivê-la. Nos dar essa satisfação de viver para a glória do Teu nome. Que isso possa ser a nossa alegria e a nossa constância. Que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros, a amar aqueles que também pensam diferentes de nós, mas que com sabedoria possamos compreender bem aquilo que a Tua palavra, revelada por Ti, realmente nos instrui. Sei com meus queridos irmãos aqui, nos leve em Tua boa paz, nos dá um bom momento de comunhão pós-culto. Que bendito seja o Teu nome no nosso meio. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.